Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está vendo esse vídeo. Para quem já viu os outros dois que eu gravei, são vídeos assim, sem edição, sem muita edição, no improviso, e aí falando de SEO semântico e de alguns assuntos relacionados ao SEO semântico. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma ideia, né, um pensamento sobre. No outro eu falei sobre um pouco sobre organização da informação, né, de como é que a gente usa algumas coisas da biblioteconomia, como eu uso algumas coisas da biblioteconomia para organizar informação para projetos, né, para otimizar sites, plataformas, conteúdos, etc. E aí, de repente, algo que é interessante falar de, de algumas bases, né, dessa organização da informação, que é um processo que a gente pode usar bastante também para quando trabalhar em redesign de site, migração, reajuste de arquitetura, são duas estratégias que estão muito relacionadas à criação de taxonomia, aí pode ser usado para organização da arquitetura, né? Ou então revisão da estratégia de criação de conteúdo, né? Quais são as categorias que a gente vai usar, a relação entre elas, a relação dessas categorias com os assuntos que a marca precisa falar. Então, tem uma estratégia de criação de taxonomia que a gente pode chamar de da base para o topo e uma que é do topo para a base, né? Essa que vem da base para o topo, a gente, em taxonomia, a gente começa com as categorias, né, mais amplas, e aí vai descendo de nível, né? Então a gente começa no topo, né? Quando você tem uma representação gráfica de uma taxonomia, a gente começa no topo, tem as categorias principais, aí subcategorias, etc e tal, né? E essa é a representação final de uma taxonomia, mas não quer dizer que ela foi pensada, ela foi feita desta maneira. Ela pode ter sido pensada definindo as categorias principais, né? Então eu vou fazer um e-commerce e eu vou decidir lá que eu vou vender é, camisetas, tênis, é, é, casaco, calça e meia, né? Beleza. Então essas aí, desses produtos, eu vou escolher minhas categorias principais. Então vai ser é, casacos e camisetas ou alguma outra nomenclatura, né? Tipo, para a parte de cima, para o dorso, para o pé, ou para a calça, enfim, né? Eu separo essas categorias principais e depois eu vou colocando outras categorias, subcategorias dentro dessas principais. Então eu penso o topo primeiro e vou descendo. Ou eu posso pensar o contrário. Eu tenho uma lista gigante de produtos, né? E aí eu vou colocando esses produtos em grupos, né? Sem pensar na categoria principal. Eu vou organizando eles no que faz sentido. Então eu vou da base, do, do, do elemento mais básico lá, quando a pessoa vai navegando, ela vai encontrar, nesse caso do e-commerce, o que ela quer, aquele tênis específico, né, que é o produto final, e aí eu vou juntando eles e esse agrupamento me sugere ou a gente cria o nome da categoria. Então eu venho de baixo e vou subindo, 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 até eu ter esse grupo, e aí provavelmente, naturalmente, isso vai surgir um nome para um nome para a gente dar para aquele grupo, e ele vai virar categoria. Na hora de representar, quando a gente vê, parece que a taxonomia foi feita, é sempre feita assim, né? De cima para baixo. Mas nem sempre. Vai depender muito do tipo de produto que a gente tem, do tipo de informação que a gente tem e como é que a minha organização quer organizar essa informação e depois também o que faz sentido para a gente organizar, né? Então, e aí isso vai ter reflexo também.
pode ter reflexo, né, no jeito que a gente vai estruturar conteúdo, por exemplo, né. Se eu se minha organização acha que faz sentido pensar a minha base da informação e ir subindo, provavelmente a minha estratégia de conteúdo tem que refletir isso. Então, em vez de eu começar com aquela ideia de funil, né, eu começo com os assuntos topo e vou descendo, eu vou ter que fazer uma outra estratégia, que eu vou pulverizar essa criação, primeiro nesses elementos básicos, né, se eu tenho um e-commerce, eu vou falar dos tênis, de cada um desses modelos, e aí depois eu vou criando conteúdo para ir subindo de nível, né. Porque para mim, para minha organização é importante essa esse esse essa informação, esse produto, esse serviço na base, né. A organização de topo, ela vem depois. Então, provavelmente eu vou ter que adiantar uma criação de conteúdo para ter um volume já produzido, para começar a botar isso no ar e aí preencher as categorias que vão estar refletidas no site. Então, esse pensamento de saber qual é a minha estratégia de organizar minha informação, se é de cima para baixo ou de baixo para cima, pode me ajudar a organizar outras atividades que também vão ter impacto no SEO. Então, pensando, né, no SEO semântico, se eu começo de baixo para cima, nesses primeiros posts, eu já vou ter as entidades base ali, né? Mas ainda não vou ter as categorias. Então, eu começo o meu trabalho definindo as entidades, fazendo link entre elas, então com esse trabalho de base, e aí eu sei que aos poucos eu vou aumentando o nível até chegar nas categorias, e aí eu vou conectar essas entidades para esses conceitos maiores. Se eu começo de cima para baixo, eu sei que as minhas entidades vão vir depois no conteúdo. Então eu posso ir trabalhando as categorias principais, os conceitos maiores, definindo eles, conectando eles, já preparando para construir essa rede quando as entidades começarem a ser citadas no conteúdo, né. Então, e aí isso é mais um exemplo de como é que a gente pode usar esse conhecimento que vem da organização da informação de uma forma prática, né, na aplicação da produção do site, produção da plataforma, da organização do conhecimento, da informação numa plataforma nova ou no redesign dela, na produção de conteúdo. Então isso pode ajudar a gente a esclarecer e resolver alguns problemas que a gente encontra nisso. É isso por enquanto, a gente se fala.